colegas! Hoje nós vamos retomar as atividades do canal. Perdão essa ausência longa nas postagens aqui no Homeoplace, mas eu estive esse tempo todo basicamente gerenciando algumas questões pessoais e ainda concluindo as gravações do curso Calcárias e a Força Interior, que com muita alegria eu informo a vocês que já está disponível para aquisição. O link de compra do curso, pessoal, estará aqui na descrição do vídeo. O curso Calcárias e a Força Interior, pessoal, deixar claro, eu já deixei esse comunicado no meu grupo de estudos, o Healing Place, mas apenas enfatizando aqui para vocês que não estão ali no grupo, é um curso que ele não é destinado apenas a pessoas que já dominam os conceitos de homeopatia. Se você é um neófito, um pesquisador casual de homeopatia, mesmo se você se enquadrar nesse perfil, você já tirará grande proveito do curso. Eu gravei ali 2 horas de uma espécie de mega aula resumo dos conceitos básicos de homeopatia. Dinamizações, leis de Hering, miasmas, níveis de cura, todos esses conceitos elementares que vocês precisam ter muito bem alicerçados para praticar homeopatia e compreender homeopatia também. Letícia, é um curso apenas de calcárias? Sim, é um curso única e exclusivamente sobre calcárias. Falo de calcárias conhecidas, calcárias pop, falo de calcárias relativamente desconhecidas e há um bônus com 3 calcárias que definitivamente são desconhecidas do meio homeopático. E, pessoal, por que da eleição desse tema, calcárias? Por que eu decidi tratar de calcárias? Porque, pessoal, eu duvido muito, e falo isso no curso, inclusive, eu duvido muito que nesse escavar de camadas dos seus clientes, vocês não encontrem uma camada que seja contemplada por alguma calcária. Calcária, pessoal, cobre questionamentos como: o que os outros vão dizer? Não vou fazer isso porque senão vai ser mal visto. Não vou fazer isso porque senão eu vou ser julgada de tal e tal forma. Julgo os outros, pessoas que lançam opinião acerca da conduta alheia, pessoas, portanto, que julgam. Pessoas dependentes, quem pode se considerar, pessoal, totalmente independente em todos os aspectos da própria vida. Pessoas que cedem espaço, têm muita dificuldade de estabelecer limites, dificuldade de conservar a sua autonomia, a sua opinião, não importa as circunstâncias. Então, como vocês percebem, uma temática muito atual. Razão pela qual decidi transformar todas as calcárias nesse curso de duração de, acredito que pelo menos 8 horas ou quase 8 horas de duração. Sem enrolação, pessoal, é conteúdo do início ao fim. Outro ponto, como é um curso online, a partir do momento que vocês o adquirirem, vocês vão poder acessar pelo resto da vida. Vocês têm livre acesso ao curso pelo tempo que vocês desejarem. Colegas, nós vamos falar hoje de uma matéria médica riquíssima. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, mas eu vou falar tudo o que a minha inspiração comandar nesse vídeo. Nós vamos falar hoje de ninguém menos, ninguém mais que Staphysagra. Staphysagra. Pessoal, para que a gente entenda alguns elementos centrais da personalidade Staphysagra, a gente precisa situar essa matéria médica no seu miasma regente, o miasma que alicerça predominantemente as vibrações de Staphysagra. São 2, pessoal. A psicose mais o etismo. Letícia, o que significa uma personalidade ser regida por 2 miasmas? Geralmente não é apenas um? Sim, pessoal, mas Staphysagra, existe uma peculiaridade nesse medicamento. Esse medicamento tem algo que é quase exclusivo da sua constituição, da sua assinatura, que é a alternância constante entre um miasma e outro.
Em alguns momentos você encontra uma Staphysagria predominantemente psicótica, noutro momento predominantemente luética. Mas nem por isso eu posso considerar Staphysagria uma personalidade cancerínica. Não posso, pessoal, está ali na fronteira, quase chegando efetivamente no cancerinismo, mas eu ainda não posso considerar essa personalidade cancerínica. Principalmente por quê, pessoal? Porque o cancerínico, ele tem a síndrome do Superman, eu deixo isso claro no curso. O que marca o cancerinismo é essa síndrome do super-homem. O cancerínico, ele vai se sacrificar para atingir a sua meta, mesmo se agredindo. Ele pode estar morrendo no processo, mas tudo pelo seu ideal. Vai fazer de tudo humanamente possível e impossível para atingir a sua meta. Staphysagria não necessariamente tem esse nível de determinação. Pode ser que ele pare no meio do caminho. Só com base, pessoal, veja quantas informações nós já podemos tirar só levando em consideração, tendo como base os miasmas que regem esse medicamento. Psicose. Posso retirar aqui, pessoal, todos os elementos centrais da psicose para definir Staphysagria, mas principalmente o ego. Sabemos que a psicose rege os domínios do ego e o ego nada mais é do que uma máscara. Sempre que falamos de psicose, estamos falando de alguma fachada. Vamos trabalhar por enquanto com esses elementos da psicose, além da retenção. Vamos falar muito de repressão, de supressão de sentimentos, mas ainda não. Vamos agora ao luetismo. Pessoal, nós precisamos parar de ter uma visão estereotipada desse miasma. Quando a gente fala em luetismo, as pessoas já pensam em destruição, já pensam em violência, já pensam em agressão desmedida, só que, todavia, deixamos de falar acerca das qualidades do luetismo. E eu vou extrair aqui justamente uma característica muito importante e positiva do luetismo, que é a transmutação. Transmutação. Vou explicar por quê. Qual é a prática do dia a dia, pessoal, mais luética? Realmente, qual elemento está ali na rotina da maioria das pessoas que é aquele hábito realmente mais luético? Na minha opinião, no meu parecer, é o ato de cozinhar. O ato de cozinhar, não existe nada na nossa rotina que vai ilustrar tão bem o que é essa transmutação. Você pega um alimento ali no estado cru e vai transformá-lo no alimento cozido, ou no alimento frito, no alimento assado. Não importa, o que você gerou com esse ato foi uma transformação em relação ao estado original daquele alimento. Então nós temos um exemplo luético que é a nossa prática culinária no dia a dia. Staphysagria, pessoal, quando, principalmente enfatizando aqui, quando está no estágio equilibrado, é capaz de transmutar. Transmutar o que, Letícia? Principalmente o sentimento de raiva. Shankaran traz como exemplo Staphysagria para a gente Gandhi. Gandhi, nos primórdios ali, quando ele estava começando a lapidar sua personalidade como a conhecemos, ele estava no contexto em que ele era constantemente ofendido, humilhado e possivelmente sentia raiva no início. Possivelmente sentia, mas transmutava aquela raiva de forma que a raiva o transformou nessa personalidade que tanto conhecemos. Não duvido, pessoal, que ele tenha sentido. O que diferencia Gandhi de nós aqui, réis mortais, é o destino que ele deu a esse sentimento. Staphysagria, Letícia, transforma a raiva em quê? Uma Staphysagria equilibrada utiliza a transmutação da raiva para gerar o quê? Pessoal, quando vocês encontram uma Staphysagria genuína, o que vai ficar mais marcante para vocês é a sofisticação dessa personalidade. Sofisticação. É uma pessoa chique, educadíssima. Sabe aquela pessoa que ela vai te pedir desculpa por tudo? Ela pergunta se ela pode entrar, ela pergunta se ela pode sentar, ela pede licença. Então são pessoas muito sofisticadas, mas
não é aquela sofisticação, aquela finesse de Platino, porque Platino é snob. Stavsagre não, tem um nível de respeito pelo outro, considera o outro, não tem ressalvas em relação ao outro. Então são pessoas que também apresentam esse traço de benevolência, não quero agredir o outro, quero respeitar o outro. No estágio desequilibrado, pessoal, muitas vezes até demais. É aquelas pessoas que são tão servis, tão educadas, que mesmo que você as ofenda, ela não vai revidar, ela vai continuar adotando aquela postura servil, de cordialidade, de educação. Outro ponto a ser considerado, Stavsagre, pessoal, é uma planta. Em sendo uma planta, conforme eu já mencionei várias vezes, nós temos aqui uma personalidade muito sensível. Então, maior parte das palavras mais firmes, rudes, que você dirige à Stavsagre, vai causar uma certa ofensa. Todavia, como é uma personalidade que tende a reprimir seus sentimentos de raiva, nunca vai mostrar que ficou magoado, nunca vai mostrar que ficou ofendido. Pelo contrário, Stavsagre normalmente, além dessa áurea de sofisticação, de pessoa chique, de pessoa muito educada, polida, além dessa fachada, Stavsagre também pode mostrar uma certa invulnerabilidade, uma certa dureza. É como se, não importa o que você fala, eu vou continuar sendo essa pessoa chique e sofisticada, não vou descer do salto. Então conserva essa postura de dureza. Você pensa que ela não vai se ofender com absolutamente nada, mas isso é apenas, como aprendemos na psicose, uma fachada, uma máscara para te convencer da não vulnerabilidade da sua personalidade. Uma Stavsagre equilibrada, vou falar aqui um pouco da versão equilibrada antes de descer o pau de falar da versão desequilibrada. Uma Stavsagre equilibrada, pessoal, em geral vai transmutar a sua raiva em quê? Qual é o oposto da raiva que Stavsagre vai utilizar? Stavsagre, numa versão equilibrada, pessoal, é aquela pessoa que não importa quão rude você seja com ela, não importa o quanto você ofenda a sua pessoa. Quanto mais você mete o pau nela, mais ela parece sofisticada, mais, desculpa o termo aqui, foda ela parece ser. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, principalmente personalidades públicas, que são constantemente alvo de algum tipo de polêmica, algum tipo de acusação, e nós temos essa impressão muitas vezes de que quanto mais agredidas elas são, realmente mais elas brilham, principalmente no quesito retórico, no quesito de apresentar uma argumentação sólida, uma argumentação convincente. Normalmente são pessoas cultas, são pessoas que dominam muito bem o seu vocabulário. Então você tem a impressão que essas pessoas fazem algo com o sentimento de raiva. Elas não geram raiva, e sim uma versão benéfica daquele sentimento, que alimenta sua fachada de sofisticação. Quanto mais você agride uma Stavsagre equilibrada, mais chique e brilhante ela parece. Pessoal, uma Stavsagre, ela é uma personalidade complexa porque ela pode apresentar 5 gradações, 5 estágios. Eu vou começar a falar do estágio 1, vamos obviamente chegar no 5. Vamos falar primeiramente do 1, pessoal. O que caracteriza uma Stavsagre nesse estágio? É aquela pessoa que num primeiro momento você a julga doce, meiga. Mesmo, pessoal, que o histórico de vida dessa pessoa seja extremamente traumático. É uma pessoa que lembra muito bem dos traumas que ela sofreu, mas mesmo assim, você não diz que é uma pessoa que passou por tudo aquilo. Conserva uma fachada que tem essas características de docilidade, de meiguice, de amabilidade. Ou seja, apesar dos baques sofridos, não é uma pessoa que apresenta um certo amargor. Isso é muito diferente de uma personalidade que conhecemos muito bem e que costuma resguardar mágoas, que é natrum muriático. Natrum, pessoal, guarda, você sabe que a pessoa sofreu com traumas no passado.
Só que esse sofrimento transparece, é nítido, a pessoa é amarga, ela tem um certo azedume. Em Stavsagria você não percebe essa característica, pelo menos aqui no estágio 1. No estágio 1, o histórico é triste, extremamente pesado, traumático, mas a cara do indivíduo ainda representa docilidade e meiguice. Aqui, pessoal, eu ainda posso dizer que Stavsagria consegue transmutar a raiva, a indignação. O trauma me machucou, mas eu consegui transformar essa cicatriz em algo mais. Eu consigo ainda ser gentil com as pessoas. Então a transmutação da raiva em Stavsagria aqui no estágio 1 ainda funciona. Agora vamos ao estágio 2, pessoal. A supressão das emoções, ela já está muito exacerbada. Eu já estou guardando coisa demais. Então aqui existe a repressão emocional desmedida. É muita coisa que está aqui dentro. Muita coisa que eu nunca disse para ninguém. Que eu não deixo transparecer na minha expressão. Então já é tanta coisa, pessoal, que eu não consigo mais. Eu perdi a minha habilidade de exprimir, principalmente, indignação. Stavsagria, pessoal, como encáustico, sente muito por alguma injustiça. Existe essa indignação por injustiça. Cometida em relação ao próximo, cometida contra si mesmo, não importa. A injustiça mexe muito com Stavsagria. Só que cáustico se sente injustiçado, sente que o clã foi injustiçado. Cáustico vai demonstrar essa indignação. Stavsagria não demonstra, fica ali contido. Muitas vezes sabe que o filho está fazendo algo errado, sabe que tem que chamar a atenção do filho, não consegue expressar essa indignação. Então esse estágio 2 já se caracteriza por uma supressão emocional exacerbada ao ponto de eu não saber mais como expressar emoções. Indignação, emoções boas também, pessoal. Aquela pessoa que pode acontecer algo bom com ela, ela não consegue mais mostrar uma fachada de alguém que, nossa, eu estou gostando disso aqui, que maravilha que isso aconteceu. Perde-se, vai se perdendo gradativamente as formas instintivas de exprimir a subjetividade. Letícia, por que Stavsagria não coloca isso para fora? Por que Stavsagria não explode? Lembre-se, pessoal, é alguém sofisticado, é alguém chique. Quente, pessoal, ele deixa claro no repertório que Stavsagria sente que explodir, que dar um barraco, macula a sua dignidade. Não, isso não é digno de mim, que coisa feia, isso não é nada chique, não é nada educado. Consequentemente, é uma pessoa que demoniza, vilaniza as mostras de raiva. Então, eu sinto a raiva. Não consigo demonstrá-la porque senão vou ter que descer do salto. Isso não é digno de mim. Eles podem constantemente utilizar essa palavra, dignidade. Estágio 3, pessoal. Obviamente, a panela de pressão está começando a chiar. Então aqui nós já temos uma personalidade Stavsagria que está começando a explodir de vez em quando. Então eu defino essa fase 3 como as mini-explosões. Como Stavsagria explode, pessoal? Não é como em carcinosino. Carcinosino se explode, ele pode ir para cima de você e te encher de porrada. Stavsagria não, é mais chique, tem muita dificuldade de descer do salto, conforme eu mencionei. Então, quais serão os mecanismos preferenciais de agressividade, de extravasão de agressividade de Stavsagria? Jogar coisas. Pode jogar coisas, lançar, quebrar coisas e também pedir para você sair do cômodo. Sai daqui, fora daqui, me deixa sozinho. São as mostras de agressividade típicas dessa fase aqui, que eu estou começando a explodir essa panela de pressão. Estágio 4, pessoal, vocês vão achar muitas pessoas, principalmente nesse estágio 4, e muitas pessoas conhecem Stavsagria quando elas estão aqui no estágio 4, se atém muito a esse estágio 4. Veja bem, pessoal, eu não sei qual o nível de conhecimento de vocês acerca de psicanálise, mas eu sempre enfatizo isso, que é o seguinte: quando nós reprimimos com frequência algum sentimento e não transmutamos esse sentimento, simplesmente o retemos, nós começamos a alimentar no nosso inconsciente uma sombra.
todos os sentimentos que nós colocamos ali, não damos um destino para ele, seja transmutando, seja exteriorizando, eles vão começar a se aglutinar e formar a sua sombra. Quanto mais eu reprimo, mais desenvolvida é a minha sombra. E o que é essa sombra, pessoal? Quando eu falo que a sua sombra está te influenciando, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais você suprime as suas emoções, mais você sente o impulso de fazer exatamente o que aquela emoção, aquela supressão está te contendo, te impedindo de fazer. Nós temos, pessoal, obviamente, uma personalidade moralista. Então, eu estou aqui no meu salto, não posso descer do salto. O que é descer do salto? Demonstrar raiva, demonstrar indignação, agressividade. Lembre-se, pessoal, quando eu falei de Ambra Gris, eu dei para vocês o exemplo dos 7 pecados capitais. Obviamente, Staff Sagra vai fazer de tudo para não deixar aqueles pecados óbvios na sua expressão. Mas existe um pecado que Staff Sagra definitivamente não resolve no seu psiquismo, pecado entre aspas, que é o da luxúria. Então são pessoas que reprimem muito o seu impulso sexual. Consequentemente, esse impulso reprimido começa a se agigantar. A sombra da repressão sexual, ela começa a se agigantar. Consequentemente, essas pessoas começam a sentir um impulso de masturbação cada vez mais excessivo. Então nós temos, pessoal, nesse estágio 4, a libertinagem. Masturbação, a procura por profissionais do sexo. Tudo que eu proíbo, que contenho, começa a me causar um certo desejo ao mesmo tempo por aquilo que eu estou me privando. Isso é típico, pessoal. Todo psicanalista sabe que se você proíbe algo de forma muito contundente no seu psiquismo, você automaticamente tende a se sentir atraído por aquele processo. Então nós temos aqui a libertinagem, mas não é a mesma libertinagem que nós vemos em Tuia, por exemplo. Tuia pode estar casado, sair com um monte de gente, pular cerca e não sentir mal com isso. Aqui não. Como nós temos uma personalidade chique, sofisticada, moralista, nós temos a libertinagem com culpa. Isso corrói Staff Sagra realmente. Me sinto atraído demais por isso aqui. Eu faço isso aqui, eu dou vazão a isso aqui porque eu não aguento mais, mas depois o sentimento de culpa é esmagador, é insuportável. Mas eu não consigo deixar de fazer isso aqui. Então são aquelas pessoas que são casadas, pulam a cerca, depois estão lá na igreja pedindo perdão. No dia seguinte, mesma coisa, e ela fica alimentando esse ciclo. Pessoal, sou apaixonada pelos arcanos maiores do tarô, porque os 22 arcanos maiores do tarô são arquétipos psíquicos muito precisos, perfeitos basicamente. E eu quero fazer uma análise com vocês aqui do arcano 15 do tarô. Digitem lá no Google, arcano maior 15 do tarô. Vocês vão chegar à conclusão que o nome desse arcano é Diabo. O que o diabo, em termos arquetípicos, representa, pessoal? Vocês vão ver uma imagem agora de uma representação desse arcano, do diabo, segundo o baralho mitológico. Nesse baralho, pessoal, vocês estão vendo aí o deus Pan, o nome desse deus é Pan, e vocês olhem lá embaixo, existe um casalzinho. O que fica claro nesse arcano, nessa representação, que eu adoro essa representação, acho ela muito didática, principalmente para ilustrar a problemática humana, quando nós estamos vibrando aqui nesse arquétipo, percebam que aquele casal que estava ali embaixo, ele poderia se soltar. Mas a tentação, a sedução é tão grande que, ok, eu estou preso, eu estou sendo torturado, mas ao mesmo tempo eu quero ficar aqui. Esse é o dilema do estágio 4 de Staff Sagra, pessoal. E, na verdade, é uma personalidade que nos ensina acerca do gerenciamento dos nossos impulsos animais. Ok, eu tenho a minha porção humana, a minha porção que almeja uma evolução espiritual, mas eu também tenho as minhas inclinações animais. Esse arquétipo do tarô, pessoal, o ensinamento central é acerca desse equilíbrio.
entre a vazão dos meus impulsos animais e a vazão dos meus impulsos humanos. Não a repressão dos impulsos animais, mas sim sua sofisticação e sua reeducação. Senão nós caímos naquele patamar daquele casalzinho ali na porção inferior da carta. É uma posição desejável, pessoal? É. Mas eles estão numa posição inferior. O diabo está em cima, eles estão embaixo. Por quê? Porque há uma postura de dominação. Eles são escravos do desejo. Para que a gente não caia nesse patamar, nós devemos não suprimir os nossos impulsos, mas, como eu disse, reeducá-los, poli-los. E por que, pessoal, que essa carta tem esse nome, diabo? É porque nós demonizamos toda forma de prazer, como faz uma Stavsagra desequilibrada. Toda forma de entretenimento, prazer, deleite é condenável por ser algo sujo, algo indigno e imoral. Só que faz parte da nossa natureza, pessoal. Sempre vamos buscar o prazer. Então, o que nos resta é um polimento dessas tendências. O estágio 5, pessoal, de Stavsagra é realmente aquele estágio onde a sombra já domina Stavsagra. Então nós temos aqui uma libertinagem declarada, ou nós temos uma pessoa que ela está compulsivamente nesse ciclo, dou vazão à libertinagem, mas ao mesmo tempo sinto culpa. Aqui no estágio 5º, pessoal, nós ainda temos uma exacerbação dessa autorrestrição. Então aqui há uma consciência de que eu estou alimentando esse ciclo, e eu começo a fechar mais o cerco em relação a mim mesmo. Bom, eu percebo que, nossa, não tem que parar com isso. Isso é algo sujo, isso é algo imoral, não é digno de mim, preciso parar com isso. Então, eu vou me reprimir ainda mais. Consequentemente, pessoal, são aquelas pessoas que começam a se viciar em pornografia, porque pelo menos é só o computador, não é com uma pessoa efetivamente. Então, começa-se a viciar em pornografia. É uma pessoa que pode desenvolver homoafetividade, homossexualidade, não pelo fato dessas pessoas serem de fato gays, mas sim porque há uma timidez tão grande para abordar o sexo oposto, há uma contenção, uma falta de preparo tão grande para eu lidar com o outro, no sentido de tentar seduzir o outro, que eu acabo optando pela homoafetividade. Então, como nós podemos definir esse estágio 5, como mecanismos de contenção das sombras? Eu vou montar um estilo de vida, eu vou montar aqui uma rotina que me permita a vazão dos meus impulsos, que são realmente irresistíveis. A sombra aqui ela já estava imensa, então é realmente um diabinho influenciando o Stavsagra o tempo todo, mas agora eu resolvo apertar o cinto. Eu vou apelar à pornografia, vou apelar à homoafetividade, porque eu não posso colocar isso aqui para fora de jeito nenhum. Isso não é digno de mim. Então nós temos aqui a consciência de que a sombra está ampliada, de que a sombra já influencia massivamente a sua vida, mas ao mesmo tempo, concomitantemente a essa consciência, eu adoto mecanismos que me restringem ainda mais. Pessoal, nos estágios, principalmente do 3 até o 5, nós percebemos que há uma repressão cada vez maior, especialmente do sentimento de raiva, de indignação, e aqui do 4 até o 5, principalmente também da sexualidade. E, consequentemente, nós temos essa força obscura sendo agigantada pela repressão excessiva. Então nós temos, pessoal, uma sombra em Stavsagra muito robusta. Essa sombra, durante o tratamento homeopático, ela tende a ser remodelada, desconstruída. Só que no processo de reconstrução dessa sombra, colegas, Stavsagra sofre muito, principalmente as pessoas em torno da personalidade Stavsagra sentem muito o baque. Porque perceba, pessoal, são emoções, traumas, raiva de muitos anos que o tratamento homeopático vai convidar agora para sair. Então essa saída, pessoal, ela muitas vezes ela pode se manifestar até de forma espontânea. Às vezes Stavsagra se concede essa oportunidade de colocar suas emoções para fora. Só que é tanta coisa, pessoal, que precisa sair,
que quando ele abre a torneirinha ali da saída, imagina assim, uma água com bastante pressão passando por aquele furinho. Você percebe que a força com a qual a água sai, ela é muito apreciável. O mesmo se dará em relação à exteriorização de emoções em estado sagra. Aquilo sai, mas sai machucando, sai causando danos. O processo exonerativo de estado sagra precisa ser muito bem acompanhado, assessorado por um homeopata. Pessoal, responder, olhar mensagens todos os dias. É realmente um acompanhamento de perto. Machuca tanto, pessoal, essa saída, que estado sagra apresenta alguns sintomas quando coloca a raiva para fora. Treme. Se ele demonstra raiva, ele começa a tremer. Esse tremor pode evoluir para uma convulsão. São aquelas pessoas que quando tem que se posicionar, brigar, a voz some completamente. São pessoas que podem ficar muito vermelhas durante o processo de conflito. São pessoas que podem desenvolver hemiplegia. Pessoal, não sei se vocês sabem o que significa esse termo. Hemiplagia significa a paralisação de uma das partes aqui do seu corpo. Então, esse sentimento de raiva ele pode ser exteriorizado de uma forma tal que há, inclusive, paralisação de uma das partes do corpo. Outro ponto, pessoal, são aquelas pessoas que, quando explodem, acabou o dia. Não conte mais com ela para nada. Ela perde muita energia no processo, porque, de fato, havia muita energia naquele bolo de emoções reprimidas. Então, a exteriorização disso, realmente, pessoal, é quase impossível não gerar danos. Obviamente, antes isso saia do que fique ali dentro, agigantando ainda mais essas sombras. Colegas, nós vamos às principais rubricas agora de estado sagra. São muitas rubricas, portanto, achei por bem realmente colocar um slide aí para vocês observarem, porque se eu for anotar no quadro, realmente vai ficar um processo muito longo e extenuante. Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós temos transtornos por indignação, nós temos transtornos por raiva suprimida, transtornos por vergonha, vexame e embaraço, transtornos pela honra ferida. Nós temos transtornos pela ruideza dos outros, falta de educação, uma palavra mais áspera dirigida à personalidade estado sagra. Temos transtornos também por deboche. Lembre-se, pessoal, uma pessoa que está em cima do salto, numa posição de dignidade, finesse. Portanto, os vexames, as injúrias, as ofensas, obviamente, vão ser interpretadas como um golpe à sua honra, à sua posição honrosa, digna. Temos transtornos também por excessos sexuais. Podem desenvolver masturbação obsessiva como forma de canalização daqueles impulsos reprimidos sobre os quais nós conversamos. A raiva faz com que lance coisas longe. A raiva faz tremer, conforme eu mencionei. Raiva violenta, porque é muita coisa ali dentro, pessoal, muita coisa que tem que sair. Egotismo, no sentido da própria psicose em si. A psicose se preocupa muito com sua própria imagem, como será visto, como será considerado. Portanto, o egoísmo brota justamente dessa visão muito em alto conta de si mesmo, uma personalidade vaidosa. Temos medos de espaços altos. Vamos analisar a figura, o que isso exatamente quer dizer sob o ponto de vista do inconsciente de estado sagra. Temos medo de perder o autocontrole. Perda de autocontrole significa perda da sua compostura, da sua sofisticação, da sua chiqueza. Lascívia, libertinagem, tem uma relação com a extravasão não polida dos impulsos sexuais. Personalidade se ofende facilmente. A sensibilidade excessiva a impressões morais, sensitividade a reprimendas. Reprimendas, pessoal, basicamente é ser chamado a atenção. Temos convulsões, quando é acusado injustamente. Temos agora, segundo o repertório de Kent, a voz perdida, quando no processo de conflito, de extravasão da raiva, conforme eu já mencionei a vocês. Temos a respiração difícil depois de exteriorização da raiva, tremores, quando exibe uma expressão de raiva. Nós temos ali também o rosto vermelho,
após uma expressão de raiva, e agora, segundo o repertório de Fattak, nós temos ali uma conexão forte com condimentos, o medo da perda de uma posição financeira, tendo em vista que isso também configura uma imagem de sofisticação, a posição financeira, a posição social. Temos um medo da sua própria sombra, porque, como vimos, a sombra é realmente robusta, muito desenvolvida, tem muita coisa reprimida no seu inconsciente. A hemiplegia, como eu mencionei, após a demonstração de raiva, imagina que é insultado. Vamos comentar um pouco mais sobre isso logo a seguir. Como em todas as calcárias, pessoal, veja bem, uma rubrica que se parece muito com as calcárias, sensibilidade em relação ao que os outros vão dizer a seu respeito. Temos uma sensibilidade mórbida, muitas vezes conduz a uma ilusão do que os outros estão pensando a respeito de si, do que os outros estão falando em relação a si, e é uma pessoa que, se dormir à tarde, os sintomas vão agravar, curiosamente. Pessoal, conforme eu mencionei, há algumas rubricas que eu gostaria de debater com vocês, e a primeira é aquele desconforto de Stavsagria em relação à altura. Porque, inconscientemente falando, Stavsagria tem esse medo com a altura. A altura, pessoal, para o inconsciente, lembre-se, o inconsciente trabalha com imagens, metáforas, alegorias. Então, o que é a altura, pessoal? Eu posso estar num lugar alto, efetivamente, posso ter subido uma montanha, estar no pico de uma cordilheira, por exemplo, mas estar no topo, levando aqui no sentido metafórico, pode ser também estar no topo da escada social, por exemplo. Eu posso ser uma pessoa muito bem socialmente colocada, uma pessoa que ganha muito bem. Isso também remete a estar no pico, estar no auge. Só que Stavsagria, pessoal, considera essa tarefa de estar no auge uma empreitada difícil. Toda personalidade, colegas, que apresenta um pezinho ali na psicose sustenta a fachada. Qual é a fachada de Stavsagria? É a sofisticação, é a finesse, é aquela pessoa educada, cordial. Então a sofisticação é a máscara escolhida por Stavsagria. Mas com o passar daqueles estágios que eu ilustrei para vocês, essa empreitada de sustentação dessa imagem de pessoa muito equilibrada, muito digna, que não é afetada por nada, essa imagem ela começa a ficar difícil de sustentar. É como eu sempre digo, toda máscara exige uma energia extrema para ela ser sustentada. Então eu, chique, sofisticada, estou aqui no topo. Só que eu começo a sentir dificuldade de manter isso aqui. Então, medo de altura, na verdade, pessoal, ilustra claramente um desconforto, uma consciência, uma espécie de ciência inconsciente que eu tenho acerca do quanto é difícil eu me manter aqui no topo. Eu sei que eu estou no auge agora. Todo mundo me vê como uma pessoa chique e sofisticada. Mas a qualquer momento, já pensou, eu explodo aqui de raiva e eu desço do salto, o que as pessoas vão falar de mim? Então, o medo da altura, exatamente porque é uma personalidade que já pensa na possibilidade da queda. O repertório também, pessoal, assinala que são pessoas com uma certa conexão com o tabaco. É muito comum vocês encontrarem Stavsagrias fumantes, mas mais do que fumantes, são pessoas que estão fumando e tentando parar de fumar. Ah, Letícia, por quê? Porque o fumar é algo indigno, significa que as pessoas têm um mau hábito e eles não querem ser vistos como alguém que tem um mau hábito. Então, veja novamente a preocupação com a imagem. Mas o fato, pessoal, é que, curiosamente, principalmente antigamente, hoje já não tanto, mas quando eu era criança eu lembro de ver propagandas de cigarro que elas tinham um certo toque de elegância, de sofisticação. Quando eu pergunto na minha prática clínica por que aquela pessoa fuma, aquele cliente Stavsagria fuma, ele diz exatamente isso, porque fumar é chique. Então veja como Stavsagria é apegada a essa imagem de elegância. Mas como não é algo bem visto, especialmente hoje em dia, pelas questões de saúde e assim por diante, é aquela pessoa que está sempre querendo parar com o cigarro. Na verdade, pessoal, são pessoas que elas vão sempre se esforçar muito para abandonar maus hábitos, não por ela. Mas lembre-se, como a personalidade psicótica, é para preservar a sua boa imagem diante dos outros.
Se há, colegas, essa preocupação tão grande com a imagem de elegância, de sofisticação, é óbvio que são pessoas que vão ser muito sensíveis a insultos. Se alguém percebeu o que realmente se passa ali no interior dela, ela entra em pânico. Quando nós estamos ali nos últimos estágios de Stavsagra, quando ele desenvolve esse hábito da masturbação compulsiva, ele sempre acha, pessoal, que tem alguém que consegue perceber que ele acabou de se masturbar, que ele acabou de transar, que ele acabou de pular da cerca, que ele acabou de cometer um ato lascivo, libertino. Então são pessoas que têm tanto medo de que sua imagem seja maculada ou de que a sua fachada seja descoberta, que começa a desenvolver uma certa síndrome de perseguição. Perseguição em que sentido? São pessoas que acham que tem alguém policiando ela, alguém que está vendo que ela está fazendo alguma coisa errada, está vendo que no fundo, ela não é tão moral assim. Pelo contrário, é uma pessoa que cede aos seus impulsos. Então esse pânico, ele começa a assumir uma dimensão tal que essa pessoa realmente ela começa a imaginar insultos, imaginar que está sendo observada. Normalmente ela vai olhar aqui por cima do ombro, achando que tem realmente alguém observando. Colegas, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Garanto a vocês que vou me esforçar para não sumir mais por tanto tempo. Mas agora, pelo que eu mencionei, vocês sabem que é por um bom motivo. Graças a essa longa ausência, eu trago a vocês agora disponível o curso Calcárias e Força Interior. Forte abraço a todos e até a próxima.